Olá pessoal, tudo bem? Então nós estamos vendo essa história aqui, né? O desfecho dessa história entre Gajendra, né? O Gajendra que foi preso pelo crocodilo, né? Na realidade, o crocodilo era um Gandharva chamado Ruhu, né? Eu falei Ruhu, não é Ruhu, Ruhu. Então ele voltou, né? O Senhor Vishnu cortou a boca dele, ele abandonou o corpo e voltou, assumiu sua forma de Gandharva e voltou aos planetas celestiais. Então, agora, continuando, né, por quem foram tocados diretamente pelas mãos da Suprema Personalidade de Deus, Gajendra, né, o rei dos elefantes, libertou-se imediatamente de toda a ignorância e cativeiro materiais. Assim recebeu salvação Swarupya Mukti, mediante a qual adquiriu os mesmos traços corpóreos do Senhor, usando roupas amarelas e possuindo 4 braços. Olha, Gajendra se tornou habitante dos planetas Vaikunta, né? Tem a forma como o Senhor Vishnu, né, de 4 braços, mas assim, forma belíssima. Esse Gajendra fora anteriormente um Vaishnava e o rei da região conhecida como Pandya, que fica na província de Dravida, sul da Índia. Em sua vida anterior, fora Indradyumna Maharaj. Então, está falando que na realidade ele foi um rei. Né? Indradyumna Maharaj apartou-se da vida familiar e foi para a colina Himalaia. Então, Shukadeva Goswami está narrando como é que esse rei virou um elefante. É toda essa história aí, né? Ele foi para a colina assim, praticar a meditação e tal. Certa vez, enquanto observava o voto de silêncio, estava plenamente ocupado em adorar o Senhor, absorto em amor ao Supremo. Então ele estava assim, ele seguiu direitinho, largou a vida familiar, foi para essa colina, praticar meditação, orando, meditando a Suprema Personalidade de Deus. Enquanto ele estava ocupado nessa meditação, né, aí um grande sábio chamado Agastya Muni chegou ali com seus discípulos, né? E o Maharaj estava absorto, ele estava absorto em pensar em Deus. Mas ainda de ele sentiu aquilo assim como ofensa, né? Falta de etiqueta, não me recebeu. Ficou irado. Então ele preferiu então a seguinte maldição contra ele, amaldiçoou o rei. Esse rei Adedjuma não é nem um pouco cortês, sendo pífio e sem educação, insultou um Brahmana. Quem entre, portanto, na região das trevas e receba o rude e estúpido corpo de elefante. Então ele é muito, muito estúpido. E vê um elefante estúpido. Olha aí. Isso aconteceu, né? Shukadeva Goswami continuou, meu querido rei. Shukadeva está falando para o rei Parikshit, né? Após ter lançado essa maldição sobre o rei da Adjumna, Agastya deixou aquele lugar juntamente com seus discípulos. Como era um devoto, o rei aceitou de bom grado a maldição proferida pelo Agastya Muni, porque esse era o desejo da Suprema Personalidade de Deus. Portanto, embora em sua próxima vida tivesse um corpo de elefante, devido ao serviço devocional, lembrou-se de como adorar o Senhor e ofereceu-lhe orações. Então ele aceitou, isso é um plano de Krishna, ele aceitou essa maldição e como está vendo aqui, que ele estava para abandonar o corpo, o Senhor Vishnu apareceu, né? E ele ofereceu orações ao Senhor Vishnu. Né? Ao libertar o rei dos elefantes, tirando das garras do crocodilo e da existência material que se semelha a um crocodilo, o Senhor concedeu-lhe o status de Swarupya Mukti. Na presença dos Gandharvas, Siddhas e outros semideuses, o Senhor sentado em seu carregador, Garuda, retornou à sua sumamente admirável morada e levou Gajendra consigo. Então esse Gajendra, na frente de todo mundo ali, ele adquiriu uma forma igual ao Senhor Vishnu, e o Senhor levou ele de volta. Olha que lindo, né? Que bacana. Meu querido rei Parikshit, acabei de descrever o maravilhoso poder de Krishna, manifestou ao libertar o rei dos elefantes, ou melhor, da dinastia Kuru. Todo aquele que ouve essa narração fica com condições de serem promovidos aos sistemas planetários superiores. Então, só para ouvir essa narração, nós desenvolvemos uma consciência para sermos promovidos aos sistemas planetários superiores. Tem a benção aí. Quem quiser os planetas celestiais, aí. Pelo simples fato de ouvirem essa narração, ganham reputação de devotos.
não são afetados pela contaminação de Kali Yuga e jamais têm maus sonhos. Só por ver essa história, a gente não tem mais maus sonhos, mais pesadelos. Portanto, pela manhã, após levantar da cama, aquele que deseja seu próprio bem-estar, especialmente os brahmanas, os kshatriyas, os vaixas, em particular os brahmanas e vaixas, deve recitar essa narração como ela é, sem alterá-la, para anular a ocorrência de maus sonhos. Tá vendo? Aqui para evitar os maus sonhos. O melhor da dinastia Kuru, a suprema personalidade de Deus, a super-alma de todos, estando então satisfeito, dirigiu-se a Gajendra, na presença de todos ali presentes, mencionando a seguinte bênção. Então o Senhor ficou muito feliz com Gajendra, né? Ele falou para Gajendra uma bênção, né? A suprema personalidade de Deus disse: livres de todas as reações pecaminosas, então estão aqueles que se levantam da cama no final da noite, de manhã, bem cedo, e com muita atenção, deveras concentram suas mentes em minha forma, em tua forma, neste lugar, nessa montanha, nas cavernas. Então, aquilo virou um passatempo, né? Quem medita nessa forma de Gajendra, nesse lugar que ele estava, nesse Vishnu aparecendo, né? Assim, no Garuda, o Senhor aparecendo, nessa cena, né? Quem medita nisso, né? É que essa pessoa, assim, olha aqui, o que mais? Meu querido devoto, para aqueles que se levantam da cama no final da noite e oferecem orações que me dedicaste, reservam uma residência eterna no mundo espiritual, a qual eles ocuparão quando suas vidas atuais expiarem. Então, aquele que essas orações que nós falamos de Gajendra, né? No vídeo anterior, Gajendra oferecendo orações ao Vishnu, quem recita essas orações também volta ao mundo espiritual. Olha a benção que isso. Shukadeva Goswami prosseguiu, após dar instruções do Senhor, conhecido como Hrishikesha, soprou seu búzio Panchajanya e, dessa maneira, satisfez todos os semideuses encabeçados pelo Senhor Brahma. Então ele retornou nas costas do carregador, então ele montou nas costas do carregador Garuda. Então o Senhor ficou feliz, ele deu a bênção, né? Para Gajendra, que queria voltar para o mundo espiritual. Olha que bênção. Então, se eu Goswami prosseguiu: ó rei, descrevi-te os passatempos de Gajendra Mokshana, a liberação de Gajendra, né? Ouvi-los denota a situação piedosa. Quem ouve essa atividade do Senhor pode livrar-se de todas as reações pecaminosas. Agora, por favor, preste atenção enquanto descrevo Raivata Manu. Então aqui ele falou, quem ouviu esse passatempo, né, de Gajendra vai se liberta, né? Porque é auspicioso. O seu Vishnu deu a bênção, né? Quem só de meditar nesse passatempo agora, que nós vimos aqui agora, desse crocodilo pegando a tromba, pegando a perna do elefante, lutando, e o seu Vishnu aparecendo, salvando os dois, né? Só de ouvir esse passatempo a gente beneficia. Então, na realidade, não são atividades comuns, não é um mero elefante, nem um mero crocodilo. Tanto nós estamos dizendo que Gajendra, né, quando ele foi amaldiçoado pelo Agastya lá, o Muni, ele viu como misericórdia de Krishna. Todas essas maldições desses sábios, na realidade, tem uma bênção. A pessoa avança espiritualmente. Prabhupada menciona, né, que Gajendra teria que ficar muito tempo, né, assim, na licença material como um Gandharva. Né, depois de milhões de nascimentos, voltaria ao mundo espiritual. Mas como ele foi amaldiçoado, isso reduziu o tempo, né? Numa vida só, ele virou um elefante, o seu Vishnu apareceu, o salvou e levou para o mundo espiritual. Quer dizer, a maldição foi uma bênção. Esse é o ponto, né? Então, aqui agora, Shukadeva Goswami vai começar a falar sobre o outro humano, né? Falou sobre o Swayambhuva Manu, agora vai falar sobre o outro humano. O irmão de Tamasa Muni foi o quinto humano, chamado Raivata. Seus filhos eram cabeçados por Arjuna, Bali e Vandya. O rei, no milênio de Raivata Manu, o rei dos céus, era conhecido como Vibhu. Estou falando aqui os semideuses, né? E aqui vamos escrever agora a dinastia desse rei. Isso nós vamos ver no próximo vídeo, né? Outros passatempos agora, tá bom?